Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje, 2 de janeiro de 2000. Aliás, dia 1º, Hoje é quarta-feira. Então, ontem foi a véspera, hoje é 1º, não é 2 de janeiro de 2025. Que o Senhor tenha misericórdia de nós neste ano e que possamos estar firmes na palavra dele, que possamos realmente depender completamente dele. Vem aqui, ajeitar bem com o ventilador, venho já. Então, que possamos realmente colocar Deus, nosso Deus, em primeiro lugar na nossa vida, Porque o que está por vir não será fácil. Aqueles que creem em Cristo, estiverem fazendo o que Ele manda, estão seguros, Mas aqueles que estão duvidando, então vão sofrer as consequências. Então, o título do nosso estudo hoje é Desmascarando as heresias. Hoje nós vamos estudar 2 heresias que foi passado para a igreja durante todos estes anos e que eu acreditava que era verdade, Mas o Senhor tem me mostrado que não. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais este ano que está começando, pelo ano que passou, que o Senhor nos guiou, nos protegeu, cuidou de cada um de nós. E foi um ano que foi difícil, mas para mim não foi tão ruim. E eu espero que para os meus irmãos também não. Este ano também já começou. E que o Senhor nos proteja e nos dê tudo o que precisamos, principalmente espiritualmente. E assim que possamos buscar mais e mais, o Senhor está debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo que é Cristo. E aí estamos seguros. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Desmascarando as heresias. Baseado em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, surgiram 2 heresias que foi pregado para a igreja durante muitos anos, mas que agora Deus está revelando com mais clareza para a sua igreja. Então, vamos lá ver o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos do 6 ao 8, que nos diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então aqui Paulo diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste este sistema, até que do meio do sistema, do meio deste sistema, seja tirado. Então vamos lá, as heresias que foi passada para nós devido a esse texto, Então, primeira heresia que foi passado baseado nesse texto, que a palavra de Deus seria tirada da terra. Então,
muitos dizem, né, que a palavra de Deus, quando a igreja for tirada da terra, a palavra de Deus também sairá da terra. Agora, isso é real ou é heresias? Isso é uma heresia, pois a palavra de Deus não irá sair da terra. A palavra de Deus não irá sair da terra. Mateus 28, 20 nos diz o seguinte. Mateus 28, capítulo 20, capítulo 28, versículo 20 nos diz, Mateus 28, 20 nos diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quem é Cristo? Quem é Cristo? Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é a palavra que se fez um ser humano. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Deus homem. Então, se ele está dizendo que vai ficar conosco todos os dias até a consumação do século, e a consumação do século ou dos séculos será na segunda vinda de Cristo para este mundo, como esta palavra vai ser tirada da terra? A própria palavra, em Mateus 28, 20, parte B do versículo, a própria palavra diz para os seus discípulos que estaria com eles. E os discípulos representavam a igreja nesse tempo. Então, Jesus está dizendo que ficaria com eles, com nós, até a consumação dos séculos, até terminar esses séculos. Portanto, Cristo estará conosco até o fim dos tempos, o governo do diabo neste mundo. Os séculos terminarão quando Cristo tomar das mãos do diabo o poder, o controle da terra. De novo, porque Adão tinha o controle, o primeiro Adão tinha o controle da terra. Tinha o governo da terra em suas mãos, mas ele entregou a Satanás. O segundo Cristo, não é o melhor, o segundo Adão, não o segundo Cristo, mas o segundo Adão, que é Cristo, retomou, comprou de novo essa terra com o seu sangue, com a sua morte. Ele teve o resgate, ele resgatou a terra para si. E ele vem, depois do governo, dos 6.000 anos de governo do diabo nesta terra, que completar os séculos do governo de Satanás nessa terra, Cristo vai voltar para retomar, para ter consigo o governo da terra sobre o seu domínio. Então, Cristo é a palavra, e ele foi para o Pai, mas deixou o seu Espírito. Então, Cristo, a palavra encarnada, nunca deixará o seu povo sem a sua palavra, pois a palavra de Cristo está guardada dentro do coração de todos os seus filhos, pois eles têm guardado em seus corações e alma as palavras de Cristo. E o Espírito Santo que mora dentro do salvo nos faz lembrar esta palavra para nunca nos afastarmos dela. Por isso, Deus mandou os israelitas ensinarem, inculcarem os seus filhos a palavra. E Davi disse: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Então, os verdadeiros filhos de Deus têm que ter a palavra de Cristo dentro de si, no seu coração, na sua alma, para não pecar contra o Senhor. O que irá acontecer será uma perseguição do diabo e dos filhos do diabo, a escrita da palavra de Deus para a destruir e eliminá-la. Então, a palavra de Deus não vai ser retirada da terra, mas ela vai ser caçada, ela vai ser perseguida, ela vai ser destruída, a escrita, a letra, como Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra da palavra, a escrita da palavra será caçada, será destruída, será queimada, será, por lei satânica, proibida nesta terra. Mas ela estará no coração e na mente de todos os filhos de Deus que estiverem nesse tempo, vivos. Então, a palavra de Deus nunca será tirada desta terra, porque a palavra é o próprio Cristo. É isto que vai acontecer. O diabo ele vai fazer uma perseguição à palavra de Deus, vai tentar destruir a palavra de Deus, mas ele não vai conseguir. Então, como ele vai perseguir a letra, a escrita da palavra, ele também vai perseguir os salvos. Então, o diabo e os enviados dele, a descendência dele, irá perseguir e matar alguns dos filhos de Deus. Por isso Cristo disse em Mateus 24:9: sereis odiados por causa do meu nome. E qual é o nome de Jesus? O Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez uma pessoa. Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus que se tornou uma pessoa. E andou pelas ruas de Jerusalém pregando a palavra que o Pai colocava na boca dele como homem. Então, ele como homem. O Pai que estava dentro dele em espírito colocava na boca dele as palavras que ele queria que Jesus falasse. Então, aqui em João 1:14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 14:6 nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus que se tornou um tabernáculo, uma pessoa onde Deus Espírito e Deus Pai estavam morando dentro. Porque o Deus Espírito é o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. Então, aqui em João 12:49, nos diz o seguinte. João 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar.
Então, Cristo não falava nada de si mesmo. Ele falava como ser humano, aquilo que o Pai colocava na sua boca. Esta palavra encarnada, chamada Cristo, sempre foi odiada pelos falsos religiosos e por todo o mundo, pois o mundo jaz no maligno, e o maligno, que é o mentiroso e o engano, odeia Cristo, e quem é da verdade. E a verdade sempre revela a mentira do diabo. Então, o diabo, como Jesus disse que é o mentiroso e o pai da mentira, ele rodeia a verdade e os que são da verdade. Porque a mentira não quer que a verdade revele as suas mentiras. Então, João 5, a luz. Então, a luz resplandece nas trevas. Então, vamos lá. João 1, 5. Então, a luz é a palavra. É a palavra que alumia as nossas almas, o nosso entendimento. A luz aqui é a palavra alumiando a nossa mente, dando clareza para aquilo que era trevas, que era mentira, que era engano. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz, a palavra revelada, a palavra encarnada, a palavra que se fez um homem, um ser humano, brilhou nessas trevas deste mundo de engano e pecado. E as trevas não prevaleceram e nem prevalece contra a verdade, contra a palavra de Deus. Aqui em João 3, do 19 ao 20, nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei... 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, a luz é Cristo, a luz é a verdade, a luz é o Verbo de Deus nestas trevas de mentira e engano. Onde a verdade chega, a mentira é revelada, é descoberta e todos podem ver. Então, é isso que João escreveu aqui. Foi isso que Deus revelou para João. A luz brilhou nas trevas, e as trevas é Satanás e sua mentira e o seu engano para levar muitas pessoas para o inferno, para o lago de fogo, para que não veja a verdade, para que não venha para a verdade, para que não sejam salvos do lago de fogo. Preste atenção, meus irmãos e irmãs, vocês que estão ouvindo. Preste atenção no que Deus está falando. Não sou eu quem estou falando, eu não sei de nada. Deus está falando com vocês. Quem quiser ouvir, que ouça. Porque o Espírito diz à igreja. Ouça o que Deus está falando para vocês. Deus quer falar com a sua igreja. Deus quer
que vocês ouçam a sua voz. Então, vamos ver aqui em Amós, capítulo 8. Amós 8. 8, do 11 ao 12. Nos diz assim, Amós. Amós, não marquei aí. É mais complicado esses livros pequenos. Esses profetas pequenos. Então, Amós, capítulo 8. Capítulo 8, do 11 ao 12, nos diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Então aqui Deus está dizendo que vai ter uma falta da palavra, mas não é a retirada da palavra desta terra. Então a palavra escrita vai ser caçada, vai ser proibida, mas ela continuará no coração daqueles que têm gravado ela nas suas mentes, nos seus corações, e ela está firme no seu conhecimento. Mas a letra da palavra será caçada, será queimada, será destruída. E muitos vão sentir a necessidade, o desejo de tê-la em suas mãos para lê-la. Não vão conseguir, porque será proibido ter a palavra de Deus em suas mãos. Se tiver, é sentença de morte. Então, Amós 8, do 11 ao 12, nos diz que haverá fome na terra, não fome de alimento para o corpo, nem sede de água para o corpo, mas fome e sede da palavra de Deus. Amós nos diz fome e sede da palavra de Deus. Significa que a palavra de Deus estará na terra, mas não em abundância como temos agora. Agora tem pessoas que têm não sei quantas Bíblias, né, nas suas mãos, mas não estudam, mas não leem, mas não guardam no seu coração, na sua alma, na sua mente. Não estão guardando a palavra de Deus no lugar onde ninguém pode destruir. Mas aqueles que guardam, eles terão. Nós no Brasil e em algumas nações, nem todas as nações, ainda temos a palavra de Deus em abundância. Na hora que queremos ler, basta abri-la e teremos ela em nossas mãos. Na hora que queremos ouvi-la, basta colocarmos no aplicativos no celular e ouvi-la. Mas como Amós espiritualmente inspirado, mas como Amós inspirado por Deus escreveu que iria chegar o tempo da escassez da palavra de Deus,
e nós não teríamos mais a palavra de Deus como temos agora, para alimentarmos os nossos espíritos na hora que queremos. Então, isto está chegando a hora da palavra de Deus ser criminosa para o mundo, assim como Cristo foi tirado do mundo, porque ele era muito perigoso. A palavra dele era um perigo. A palavra que ele pronunciava era muito perigoso para o sistema. A palavra escrita será um perigo para o sistema, assim como a palavra encarnada foi um perigo para o sistema da época dele. Sistema religioso corrompido, com muitos sacerdotes e levitas, os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, tudo queriam destruir a verdadeira palavra para prevalecer as interpretações e as suas heresias. Hoje está do mesmo jeito. O sistema religioso corrompido e o governo estão tentando, de todas as maneiras, criando leis para que a palavra escrita seja retirada do mundo, porque a palavra que eles querem no mundo não é a verdade, mas a mentira, o engano, a injustiça. Este tempo será na tribulação para a igreja e na grande tribulação para o remanescente de Judá. Deus, ele tem uma nação chamada Israel. Israel tem uma parte espiritual chamada igreja, que é a casa de Israel. Israel também tem uma parte chamada terrena, que é Judá, que precisa se tornar espiritual, se tornar igreja, mas ainda não são. Portanto, primeiro Cristo vai vir buscar a igreja, que é espiritual. A parte que já está preparada para ir ao encontro de Cristo. Os que não estão vão ficar para a grande tribulação, junto com os judeus que se arrependerem nesse tempo. Portanto, haverá uma procura da palavra de Deus, devido à fome espiritual ser muito grande neste tempo, em toda a terra, e esta palavra escrita não será mais achada, somente aqueles que aguardaram em seus corações têm aquela porção que guardaram dentro de si. Você está guardando a palavra de Deus no seu coração, na sua alma? Se você não está, comece a guardar, porque senão você vai ficar sem este alimento para a sua alma e para o seu espírito. Aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração não morrerão de fome espiritual, mas os que não têm, morrerão. Hoje Deus está mandando você guardar alimentos para o seu corpo, pois muito em breve estes alimentos irão faltar. Não acabar. Do mesmo jeito será a palavra de Deus. A escrita dela será tirada da terra, mas não de dentro do coração dos salvos e da boca do salvo. Então, aqueles que estão guardando não só alimentos, mas alimentos para o seu corpo físico, mas alimento para o seu ser espiritual. Nós somos
seres humanos e temos duas partes. Uma parte espiritual que se chama espírito e alma, e uma parte terrena que se chama corpo. O alimento para o corpo são as coisas materiais deste mundo, mas para o espírito é a palavra de Deus, e ela precisa ser guardada no nosso coração. Estoque a palavra de Deus no seu coração. A fome está chegando, esta profecia de Amós está chegando. Assim como a profecia do profeta lá que Deus iria derramar o seu espírito sobre toda a carne já está se cumprindo. A profecia de Amós também já começou a se cumprir, porque já tem várias nações onde a palavra de Deus é proibida. E em outras nações ela está sendo caçada. E quem tem ela e quem fala dela é condenado à morte. Preste atenção no que eu estou dizendo. A palavra de Deus não vai ser tirada da terra, mas ela vai ser proibida. Em Zacarias 12:10, na grande tribulação para os judeus, o Espírito Santo será derramado sobre o remanescente de Judá, e eles entenderão a palavra que eles já conheciam, e se converterão a Cristo, o Messias deles, o Messias de Deus, o Messias que Deus enviou a eles e que eles rejeitaram. Então, o remanescente de Judá, eles têm a palavra guardada nos seus corações, pois eles estudam a lei e os profetas. E esta palavra e o Espírito de Deus será derramado sobre o remanescente. E eles lembrarão da palavra dos profetas que falavam sobre o Messias e tudo que o Messias iria fazer. E eles vão lembrar e vão entender que o Messias era Cristo e vão se converter, porque a palavra não saiu da terra, estava dentro deles. E eles puderam se alimentar espiritualmente. Então, a palavra de Deus não vai sair da terra, porque se Cristo sair da terra, se a palavra de Deus sair da terra, é porque Satanás já tomou de conta de tudo. E Deus não vai deixar Satanás tomar de conta da sua terra, da sua criação. Então, esta foi a primeira heresia que pregaram, que a igreja será arrebatada e a palavra tirada da terra. Não, a palavra vai ser caçada com a igreja ainda na terra. E já estão fazendo leis e mais leis, proibindo. Aqui no Brasil, em alguns lugares estão proibindo a palavra de Deus. E vai já já chegar a proibição de se ler, de se ter, de falar desta palavra, seja onde for. A segunda heresia que pregaram lá em relação a 2 Tessalonicenses. A segunda heresia, que o Espírito Santo seria tirado da terra juntamente com a igreja. Outra heresia, outra mentira. Agora pense na palavra de Cristo, em Mateus 28:20, quando Cristo diz que estará com os discípulos até a consumação dos séculos. Já que Cristo não está conosco mais em carne e osso, mas no seu Espírito, e o Espírito de Cristo e de Deus é o Espírito Santo, como o Espírito Santo irá sair da terra com a igreja
no arrebatamento, se ele estará até a consumação dos séculos com o seu povo. Porque quando a igreja subir, vai ficar gente de Cristo ainda. Se Cristo nos diz que estará conosco até a consumação dos séculos, e em Zacarias 12:10, o Espírito de graça será derramado sobre o remanescente de Judá. Isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja na grande tribulação. E tem mais. Em Lucas 10, 34 a 35, Cristo, o bom samaritano, diz para o hospedeiro, ao entregar as 2 moedinhas que cuidasse, as 2 moedinhas para o hospedeiro, que ele cuidasse do homem doente e gastasse as moedinhas com o homem doente até a sua volta. Então preste atenção nessa parábola. Já que o homem doente é a casa de Judá, já dei estudo sobre isso, já dei a revelação dessa parábola. O samaritano é Cristo, o hospedeiro, o Espírito Santo. A hospedaria é a terra de Judá. E as 2 moedinhas são os 2000 anos que o Espírito Santo levará para sarar o homem doente de sua enfermidade chamada pecado, que é a casa de Judá. Este homem doente é o remanescente da casa de Judá. Só será... Seja bem-vinda, Patrícia. Que o Senhor te abençoe. Te guarde de todo mal. Então, eu já estou quase concluindo. Certo? Então, mas como eu já disse, né? Porque eu não sei mexer muito bem no celular. E não sei manusear muitas coisas. Mas eu vou perguntar ao Tiago, até que ele já me explicou, mas eu esqueci. Viu, Patrícia? Então, continuando aqui, já estou quase terminando esse estudo. Então, continuando aqui. As 2 moedinhas, 2000 anos, que o Espírito Santo levaria para sarar o homem doente e sua enfermidade. E a enfermidade desse homem doente, que é a casa de Judá, é o pecado. Então, o remanescente de Judá será sarado completamente da sua enfermidade chamada pecado, só na volta de Cristo para governar este mundo. O Espírito Santo estará aqui, ele não vai sair desta terra. O Espírito Santo está aqui no lugar de Cristo como homem, porque o Espírito Santo veio para assumir o lugar de Cristo na vida dos filhos de Deus. Então o Espírito Santo não vai subir com a igreja para o céu. O Espírito Santo está na terra e vai ficar na terra, porque ele vai continuar trabalhando na vida dos judeus, do remanescente e daqueles cristãos que não subiram, que vão se arrepender de verdade nesse tempo da grande tribulação e vão vir para Cristo, e eles vão precisar do Espírito Santo. Então, as 2 moedinhas são os 2000 anos que será a volta do bom samaritano para receber os judeus. Então, o Espírito Santo não sairá desta terra. Logo, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, que somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado, Paulo não está falando da palavra escrita e nem do Espírito Santo de Deus, mas sim do remanescente da igreja.
Os que estiverem preparados para o arrebatamento, os que não estiverem preparados ficarão e serão encertados, não mais na casa de Israel, mas sim na casa de Judá. E passarão pela grande tribulação, juntos com os judeus. Você lê isso em Mateus 25, 10, a parábola das 10 virgens. Então, nós já estamos cansados de ouvir essa história, né? A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 10, Jesus diz assim, contando essa história, para nos mostrar como vai ser. Versículo 10, ele diz assim: E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, só as que estiverem preparadas entrarão com Cristo para as bodas, serão arrebatadas. As outras ficarão para receber a aprovação, receber a perseguição, para provarem a Deus que amam a Ele de verdade. Muitos vão morrer para poderem receber esta salvação. Porque muitos que se dizem serem salvos não são. Não querem ir para o céu, gostam dessa terra, amam esta terra e querem ficar nessa terra e vão ficar nesta terra. Aqui no Apocalipse 12, 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O remanescente da semente da mulher é Judá, os que vão ser salvos de Judá. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o remanescente de Judá são os que guardam os testemunhos de Deus. O testemunho de Deus aqui é o Velho Testamento. E também guardam que o testemunho de Jesus Cristo são os cristãos que ficarem nesse tempo. Então, o dragão, Satanás, o anticristo, o sistema desse tempo, vai perseguir tanto o remanescente de Judá, que se converteu a Cristo, quanto aqueles da igreja que foram arrebatados. E ficaram e vão querer seguir a Cristo de verdade nesse tempo. Eles também serão perseguidos pelo sistema e pelo anticristo. Então, o noivo está vindo, Cristo está vindo buscar a sua igreja. E você já está preparado? Ou ainda está em busca de comprar o azeite nos mercadores? Os mercadores não têm o azeite para lhe vender, porque o azeite não se vende em mercadores, não se vende lá fora. O azeite é dado de graça por Cristo. Só quem crê em Cristo tem este azeite. Os mercadores não têm o azeite para lhe vender. Somente Cristo pode, de graça, lhe dar este azeite, pois este azeite é o Espírito Santo, derramado sobre a vida de todos aqueles que têm Cristo como Salvador. João 14, do 16 ao 18, e Romanos 8, do 8 ao 10. Então, este azeite só tem quem tem Cristo. Os judeus hoje não têm Cristo, não têm o azeite, só tem a lamparina. Eles só têm o Velho Testamento e a revelação do Velho Testamento.
as profecias dos profetas revelando que o Messias viria. Mas eles não têm o azeite de reserva, eles não têm o azeite na vasilha. Então, tem uma lamparina na parábola lá das 10 virgens. E essa lamparina tem azeite, que a lamparina é o Velho Testamento. O azeite eles têm só nesta lamparina. Mas eles não têm o azeite de reserva. Eles não têm a vasilha de reserva com o azeite. A vasilha de reserva é o Novo Testamento, no sangue de Cristo. É a nova aliança que Cristo conseguiu fazer no seu sangue. Ele cumpriu toda a velha aliança. Tudo que estava para ele cumprir. Ele cumpriu toda a lei, todos os profetas, todas as profecias que fizeram em relação a ele. Cristo cumpriu e fez uma nova aliança, uma nova lei. E ele, quem tem essa nova aliança no sangue de Cristo, tem o azeite de reserva, porque essa vasilha que tem o azeite de reserva é o Novo Testamento no sangue de Cristo. E só quem tem essa vasilha é quem tem Cristo, é quem crê em Cristo. É quem tem essa vasilha com esse azeite para novamente encher esta lamparina que é toda a palavra de Deus. Então preste atenção. Se você tem o azeite de reserva, se você tem o Novo Testamento e o Velho Testamento, e você está guardando esta palavra na sua vida, porque ela vai ser escassa, não vai ser tirada da terra, porque para tirar a palavra da terra, tem que tirar todos os que conhecem a palavra. O diabo vai perseguir, vai matar muitos, mas não vai matar todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito. Que o Senhor nos dê a revelação da Sua palavra. E que possamos fazer a Tua vontade daqui para frente mais e mais. Abençoa a Patrícia. Abençoa todos que ouvem e estão aprendendo a Tua palavra revelada. E abençoa a Tua igreja por todo o mundo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Obrigada por tudo. No nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas. Que essas pessoas possam ouvir a verdadeira revelação da palavra. Fomos enganados em muitas interpretações da palavra. E ainda somos enganados, porque ainda estão pregando as mesmas coisas que são interpretações humanas, mas que possamos estudar no poder do Espírito Santo para que ele revele. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, compartilhe e comente. Pode mandar, Patrícia, teu comentário aí. Se tiver alguma dúvida, eu vou lá e respondo. Então, que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, né? Até sábado.